Bom dia, estudantes do Seja, tudo bem com vocês? Hoje, na metade da semana, vamos falar um pouquinho de ciências sobre vacinas, ok? Então, vou explicar o que é, como ela age, e a gente tem um questionário sobre, tudo bem? Vamos lá? Pessoal, então a atividade de ciências de hoje, dia 26/5, a gente vai falar um pouquinho sobre vacinas, certo? Nome de vocês, o módulo. E aí a gente entra no texto falando um pouco sobre a vacina. Vocês lembram que a gente começou a semana falando sobre vírus, que eles são acelulares, então eles não têm células, eles precisam das células de um hospedeiro, que no caso pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser uma bactéria, pode ser até mesmo uma planta, e aí eles conseguem se reproduzir. Pelo contrário, o vírus não consegue se reproduzir, certo? Então, aqui a gente tem um pequeno texto falando sobre a vacina. Então, como nós já vimos, não há remédio para eliminar o vírus do nosso corpo. Então, isso a gente viu desde o começo da semana. O vírus, ele se instala no nosso corpo, na nossa célula, que é o que ele precisa para sobreviver. Então, não tem como tirar ele tomando remédio. Falar, eu vou tomar esse remedinho aqui e vai dar certo para eliminar o vírus. Não é assim que funciona, certo? Somente medicamentos para aliviar os sintomas que as viroses causam. Então, por exemplo, se você vai ao médico passando com febre, ele vai te dar provavelmente um dipirona e aí para baixar essa febre. Então, não dá para eliminar o vírus, não dá para tirar o vírus do corpo. A única coisa que a gente pode fazer é tomar remédio para que esses sintomas sejam mais leves, vamos dizer assim, certo? Portanto, a única maneira de preparar o nosso corpo para eliminar o vírus é fortalecendo o nosso sistema imunológico. Como é que a gente pode fortalecer o nosso sistema imunológico? Sempre com uma alimentação saudável. Então, quanto mais saudável a sua alimentação, mais defesas o seu corpo tem para encarar um vírus que venha por aí. E tomando as vacinas. Então, geralmente a gente toma vacina. A vacina, ela coloca no nosso corpo uma forma de combater o vírus. É como se a gente estivesse tomando esse vírus. Então, a célula já sabe como reagir. E aí, quando ele vem e entra, existe um combate entre eles, certo? Então, as vacinas ensinam o corpo a produzir células de defesa especializada em destruir o vírus causadores da virose, certo? Então, como funciona? Aplicou a vacina no nosso corpo, as células vão entender que a gente está com vírus, então as células pensam que nós estamos com vírus. Então, ele vai fazer uma barreira de defesa. Quando ele faz essa barreira de defesa, é quando o nosso sistema imunológico melhora e não deixa com que o vírus nos atinja, certo? Aqui, a vacina, né? Os vírus já todos com medo, com raiva, porque eles não gostam que a gente tome vacinas. E aí a gente entra nas questões. A questão é mais pessoal, tá? Então, quais vacinas você já tomou para prevenir viroses? Lembrando que viroses são as doenças que são causadas pelos vírus. Vou dar alguns exemplos aqui de vírus que a gente tem a vacina, certo? Então, por exemplo, nós temos o sarampo, que tem a vacina, tétano. Então, a gente viu alguns vírus e eu quero saber quais vacinas você já tomou para prevenir essas doenças causadas por vírus, certo? E na questão 2, no momento, nós temos duas campanhas de vacinação. Uma da Covid-19 e a outra, qual é? Então, eu quero que vocês respondam aqui qual é a outra campanha de vacinação que está acontecendo neste momento, certo? Então, são essas duas perguntas que nós temos. E terminou, é só enviar. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.
certo? E agora, daqui a pouco, a gente se encontra no próximo vídeo, que é o de matemática. Até já!